Bem-vindo aos podcasts. Eu sou João Breni, sou escritor, CEO do Grupo Spot e especialista em tecnologias educacionais. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje é nosso primeiro podcast do Spotcast e o tema vai ser gamificação na aprendizagem. Eu estou aqui com o Flávio Peslac, meu grande amigo, diretor do Grupo Spot também, está aqui com a gente falando um pouquinho sobre esse assunto que para nós é tão relevante, que tem tudo a ver com a Spot, que é uma MediaTek que trabalha principalmente com educação e entretenimento, e usa uma série de tecnologias educacionais, tecnologias multimídias e educacionais para aplicar alto engajamento e alto impacto nas soluções dos nossos clientes. Flavião, bem-vindo, obrigado. Bom, para quem não me conhece, sou o Flávio Peslac, sou um dos diretores do Grupo Spot, mestre em comunicação, especialista em design institucional e estou aqui para falar sobre um tema muito bacana, onde a gente produz no nosso dia a dia diversos objetos de aprendizado para nossos clientes e nada mais prazeroso do que falar um pouquinho sobre esses objetos que a gente desenvolve no dia a dia. Legal, boa. Você sabe que uma das coisas que mais me perguntam, e muitas vezes as minhas publicações no LinkedIn estão relacionadas a isso, o que o mercado tem feito para engajar os alunos no ambiente escolar. E aí pensando que tecnologias educacionais estão sendo usadas e gamificações. Quer falar um pouquinho disso, Flavião, para a gente começar? Claro, vamos falar um pouquinho sobre os desafios de incluir a gamificação, principalmente pensando num contexto escolar. Quando a gente fala em gamificação, muitas vezes a gente associa a tela e sempre existe aquele mito, aquela controvérsia. Será que é bom utilizar a tela já pensando em ensino básico? Mas muitas vezes a gamificação ela pode começar fora da tela, ela pode começar num contexto de sala de aula e ser trabalhada de uma forma analógica também. E trazer essa experiência para o aluno indo do presencial, do ambiente físico para a tela em si. Isso pode acabar sendo uma experiência multidisciplinar, interdisciplinar para aquele aluno trabalhar diversas áreas de conhecimento dentro de um mesmo assunto. Um dos materiais que a gente tem dentro do grupo é a Asterion Land, né? E esses livrinhos aqui que a gente traz, muita gente olha para isso e vê quantas tecnologias tem embarcada. Eu acho que isso faz muito sentido, né, para criança, mas a gente busca, né, dentro desse material que a gente criou, você participou muito dessa criação com a gente, foi criar, de fato, gamificações analógicas, né, seja uma atividade de desenhar, seja uma atividade de relacionar, ou até a própria leitura, né, que a gente incentiva que tenham algumas bonificações e tal. Mas hoje você percebe que o professor ele precisa de mais materiais, quer dizer, falta um pouquinho de material. Naturalmente ele gosta de dar a aula do jeito dele, mas ele precisa desses materiais de apoio? Com certeza. A gamificação, quando a gente fala o tema, a primeira coisa que acredito que vem na cabeça do professor é o videogame, é o joguinho, é o controle remoto ali, é alguém na frente da TV ali tentando passar de uma fase. Mas a gamificação em si, ela realmente pode ser trabalhada de diversas formas e em vários aspectos dela. Um desses aspectos que funciona muito bem e a gente trabalhou bastante ele desenvolvendo o material da Asterion Land é a questão da narrativa. Então você envolver os alunos, os aprendizes dentro de uma narrativa para ajudar eles a resolver um desafio, resolver um problema e eles se tornarem ali solucionadores desse problema. Isso é um dos aspectos da gamificação que é muito bem utilizado na educação, para o contexto educacional. Tem também a questão da pontuação, tem também a questão da bonificação, da recompensa, exatamente, do trabalho em grupo, da questão de resolução de enigmas. Todos esses aspectos podem ser trabalhados em conjunto ou de forma individual. Isso depende muito do suporte que o professor dá, não suporte, da mediação que o professor dá, desculpem o tema aqui que eu utilizei, da mediação que o professor dá em sala de aula, e para que ele consiga mediar com muito mais autoridade esses materiais de apoio e essa familiaridade com todos esses aspectos da gamificação se fazem muito necessário. Os materiais de apoio para o professor trabalhar a gamificação na sala de aula são essenciais nesse momento. E já que a gente está falando num âmbito escolar, eu tenho uma formação em neurociência cognitiva. Um dos estudos que a gente mais fazia, e eu acompanho muito artigos sobre esse assunto, que
é o excesso de tela, o quanto ele pode ser benéfico ou prejudicial. Muitas vezes ele acaba sendo muito mais prejudicial, uma vez que quando você tem o excesso de tela, você tem um problema de sinapse, de neurotransmissão, que é problemático biologicamente falando. Agora, o quanto você acha que os professores às vezes abusam ou não de tela? Você acha que tem escola que abusa de tela? Assim, eu acho que tem escolas que dão muito pouco, tem escolas que talvez deem demasiado. E o pai em casa? Você acha que ele abusa muito de tela, não? Olha, esse é um assunto bem polêmico. Sem dúvida. Com certeza existe. Principalmente quando a gente fala de pais que, ainda mais na geração de hoje, é muito difícil controlar o acesso à tela. Tudo que a gente tem em casa envolve algum tipo de tela. A maioria ali dos nossos recursos de lazer, digamos assim, seja um computador, seja uma TV. Hoje em dia a própria geladeira pode ter um tipo de tela, então o acesso à tela está muito facilitado dentro de casa. Tem pais que realmente se esforçam para controlar esse acesso à tela, mas isso funciona, posso dizer aqui como pai, até a página 2, depois de uma idade, para a criança se envolver no ciclo de amizades, querendo ou não, você acaba cedendo um pouquinho, dependendo ali de um determinado contexto. Já nas escolas, eu concordo também com você. Muitas escolas tentam restringir o uso de tela, mas quando eu falo que é polêmico, hoje em dia, quando a gente vê o papel do professor dentro da sala de aula, ele deixa de ser um mero educador. Ele passa muitas vezes a ter uma função a mais de social media para comprovar que os alunos estão fazendo as devidas atividades e postar ali nos devidos portais para que os pais possam acompanhar nas telas. Acompanhar muito mais de perto, né? Exatamente. Então, quando o professor grava um aluno, tira foto da atividade, a tela inconscientemente já está inserida no ambiente escolar e o aluno, independente da idade, provavelmente já deve reconhecer aquele dispositivo. E com consciência e equilíbrio, naturalmente é benéfico, né? Assim, a gente sabe que tudo com equilíbrio é ok, né? Então, se a gente tiver esse uso equilibrado da tela, tanto pelo professor quanto pelo pai, todos que estão envolvidos naquela educação do aluno, aí sim acho que faz sentido, né? Sim. Você sabe que tem uma analogia, que é uma história antiga, né? Não tão antiga assim, de um passado até que recente. Mas vamos pensar numa invenção que pra gente já passou muito tempo, mas ela é recente, que é a calculadora eletrônica, feita de bateria, né? A calculadora é uma invenção que vem dentro dos tempos antigos, mas a feita de bateria que a gente conhece, que a gente ainda vê hoje em dia, ela era um aparelho muito utilizado por setores financeiros, matemáticos, professores, e aí, de repente, a gente viu diversos outros equipamentos de computadores, de muito mais sofisticados, que poderiam substituir aquela calculadora. E hoje em dia, aquele aparelho da calculadora de bateria, ele já ficou obsoleto. E eu vejo que você ir contra uma tecnologia que ela já está disseminada, implementada, como uma tela, um computador, uma inteligência artificial, não é o caminho mais adequado. É muito melhor que você ensine a utilizar com sabedoria, de modo equilibrado, tanto os professores, quanto as crianças, os alunos, mas utilizar de uma forma que não seja agressiva, onde a pessoa gere uma dependência absurda daquilo, seja um aluno, na questão de passar o dia inteiro na frente de uma tela, ou seja um professor que muitas vezes ele não sabe como fazer algo sem ter aquele determinado recurso também. Digamos que um dia acaba a luz, ele não tem mais ou acesso à internet, ele vai ter que dar os seus pulos no final das contas, né? Saber usar com sabedoria, seja uma criança ou um professor, é sempre benéfico. Eu concordo. E você sabe que, olhando para uma perspectiva da educação do adulto, eu vejo que a educação à distância e as tecnologias educacionais e gamificadas nas empresas são uma tendência forte. Eu vejo cada vez mais que as grandes empresas multinacionais e empresas de grande porte usam isso já há muito tempo, mas o que eu vejo é uma tendência de as pequenas e médias empresas também se organizando para ter processualmente todos os teus processos, procedimentos, todas as suas organizações
setoriais com treinamentos e muitas vezes a distância resolve, né? Exatamente. E principalmente o aspecto da gamificação. Então, muitas vezes, imagina colocando o contexto de um profissional, de uma empresa e educação corporativa. Essas pessoas, elas gostam de aprender muitas vezes, elas são agradecidas pela oportunidade que a empresa dá para elas de poder se autodesenvolver com base em novos conteúdos e novas skills também, mas muitas vezes falta aquele tempo para elas se desenvolverem, ou elas estão sobrecarregadas de tarefas, estão cansadas, estão com outros problemas ali que a vida muitas vezes traz pra gente na fase adulta. E a gamificação, ela deixa tudo mais leve, então um conteúdo que pode ser muito pesado, um assunto que pode ser muito denso, a gamificação, ela engaja, ela marca aquela pessoa que com certeza ela não vai esquecer na hora de um desafio real mesmo, ela vai lembrar daquele assunto de uma forma muito mais marcante do que se fosse só um conteúdo no formato de uma apostila ou de uma apresentação de slides. E aí, uma última coisa que eu percebo, né? Até alguns treinamentos que a gente entregou recentemente para clientes que a gente tem aqui, tem pedido também pra gente usar muito trechos de filme, trechos de música, enfim, usar essa parte de engajamento com coisas que eles já conhecem, tão familiarizados, ou situações problema, para trazer um contexto real que ele pode viver num ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que isso também tem sido cada vez mais tendência, né? Você usar situações reais, rotineiras, ou filmes, podcasts, músicas, enfim, X, para trazer para a realidade dele, né? Isso, você percebe que pode ser uma ferramenta de engajamento forte para trazer esse profissional para atenção àquele treinamento, não? Com certeza. Quando você parte de um material, um conteúdo de entretenimento que já é familiar ao conhecimento de todos, isso gera uma conexão com esse aprendiz profissional. E isso causa maior familiaridade, maior engajamento, a pessoa se sente mais confortável porque é algo que ele já conhece no final das contas. E digo mais, existe também uma forma de trabalhar numa questão metodológica esses trechos de filmes que você citou. Você pode, pensando num contexto de educação corporativa, você pode simplesmente falar de uma forma objetiva. Por exemplo, compliance é isso, LGPD é aquilo, ESG significa isso. E basicamente você dá o conteúdo ali quase que para a pessoa decorar, mas se você constrói esse conhecimento e a pessoa acaba descobrindo o que significa um compliance, um LGPD, a partir de uma análise de um trecho de filme, e você vai dando indícios do que significa esses termos, que são muito disseminados e muito exigidos pelos treinamentos e capacitações corporativas, acaba sendo muito mais bacana, porque você envolve aquele profissional na construção do conhecimento dele mesmo. Então você convida ele a pensar junto com a narrativa, junto com o conteúdo, partindo ali de um conteúdo onde é familiar, que no caso é o trecho de filme. Legal. Até pra gente trazer para um desfecho, você acha que tem alguma metodologia que é seguida, alguma coisa que... Cara, para ter um treinamento eficaz, que cumpra o seu objetivo em termos de absorção de conhecimento, existe uma fórmula exata? Existe alguma coisa que você acha que tem que ter esse elemento XYZ para que aquilo aconteça de maneira eficaz? Ou não? Você acha que depende de cada caso? Existe uma metodologia geral que é muito disseminada, que é a taxonomia de Bloom, muita gente conhece, mas posso considerar que o mais importante de tudo é criar conexão com o público. Então, entender o público a fundo, entender quais são as necessidades e que esse treinamento realmente seja significativo, seja impactante, que engaje o público, que ele não só aprenda, mas ele se divirta enquanto está aprendendo. Tão importante quanto essas metodologias que a gente já conhece de uma forma disseminada, é no final das contas gerar um treinamento que gere essa conexão com o público, essa
empatia e que seja leve, descontraído e divertido no final das contas. Nada melhor do que aprender e se divertir ao mesmo tempo, independente da faixa etária. É isso, eu acredito muito nisso. Uma vez me falaram que uma bolacha, ela não pode ser só nutritiva, ela tem que ser gostosa e nutritiva. A aprendizagem é a mesma coisa, não adianta você querer dar para uma criança uma bolacha, um biscoito super nutritivo que não seja gostoso primeiro. A aprendizagem é igual, né? Tem que ser primeiro engajante para depois ser nutritivo, para depois a gente aprender aquele contexto, né? Flavião, legal, obrigado por ter participado hoje, foi ótimo ter você aqui. É um prazer gigante poder compartilhar as experiências que você tem uma bagagem fantástica em todo o contexto educacional e também de tecnologias. Obrigado por estar aqui e obrigado por ter você aqui nos podcasts com a gente. Esse foi o primeiro episódio, primeira edição, saindo fresquinho. E no próximo a gente tem mais conteúdo de tecnologias, educação, entretenimento e muito conteúdo de transformação digital. É isso que a gente faz aqui nesse pod e é isso que a gente quer trazer para vocês aqui nesse podcast. Valeu!